noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escurecer, sua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Bom dia! De primeira, hein? Louvado seja Jesus, que bom! Estamos aqui juntos para adorar o nome do nosso Senhor. O Senhor que tem cuidado de nós todo instante, todo momento, que nos ama. Jesus nos ama. Você duvida disso? Olhe para a cruz. A cruz está vazia. O Senhor Jesus morreu e ressuscitou por você. E Ele está ao lado do Deus Pai. E Ele espera e prepara morada para nós, para morarmos sempre, eternamente com Ele. Irmãos, é uma bênção podermos estar juntos. É uma bênção maravilhosa. Todo dia eu anseio pelo domingo, porque a comunidade de Jesus adora o nome dEle, louva o nome dEle, reconhece que Ele é Deus, reconhece que Ele é bom, e a nossa energia aqui muda, a nossa vida aumenta a disposição em servir o Senhor. Que bom que você está aqui. Nós vamos ler o Salmo 84. E o Salmo 84 fala da alegria na casa do Senhor. O Salmo 84 mostra sobre o sentimento de estarmos na casa do Senhor. E é por isso que, com alegria no nosso coração, entusiasmo, nós podemos ler esse salmo, fazer desse salmo a nossa oração. Vamos, eu vou ler os ímpares e os irmãos vão ler os pares. Só que precisa ser uma leitura bem bonita, para a glória de Jesus. Tá bom? Vamos lá? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! O pardal encontrou casa, e a andorinha encontrou um ninho para si, para que acolha os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa e louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti,
em cujo coração se encontram os caminhos aplainados. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Obrigado, Deus, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, podemos estarmos aqui na tua casa para louvarmos e bendizermos o teu santo e seu Senhor. Eu venho te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, a cada família, Deus, que está aqui representada. Que o Senhor vá ao encontro, Pai, daquelas pessoas que não puderam estar aqui conosco hoje, Senhor. O Senhor conhece os motivos, o Senhor sabe as necessidades. Que o Senhor esteja suprindo, Pai, todas as necessidades, esteja abençoando, ó Deus, cada um deles. Eu te peço, Pai, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, aquelas pessoas que estão carecendo da tua misericórdia, ó Deus, do teu. Que aquelas pessoas que estão enfrentando, Deus, por dificuldades, ó Pai, de saúde, Senhor, que o Senhor esteja restabelecendo a saúde delas, ó Pai, se assim for da sua santa e divina vontade. Esteja, Deus, nos perdoando, nos purificando, Deus, e aumentando a nossa fé para o Senhor a cada dia mais. Perdoa as nossas falhas, em nome de Jesus eu te peço. Amém. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa o teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Teu santo livro, ó grande Deus, tomamos, fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito Divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as tuas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor,
vejo além, montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde fé adoração, e então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Glória a Jesus. Irmãos, nós já lemos, gostaria de ler novamente os versículos 4 a 7 do Salmo 84. Salmo 84, do versículo 4 ao versículo 7. Diz assim o texto da palavra de Deus: Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênção cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Um detalhe no texto, ele está no versículo 6, o qual, passando pelo vale árido. Crente passa pelo vale árido também. O versículo 5 diz: Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, aquele que depende de Deus, aquele que crê no Senhor, aquele que está seguro nas mãos de Deus. Mas essa mesma pessoa, ela passa por momentos difíceis, momentos de angústia, momentos de dor, momentos que o texto diz que são vales áridos, na nossa vida. Só que o cristão, quando ele passa por um vale árido, a Bíblia diz que ele faz desse vale árido um manancial. Sua maior derrota hoje pode ser sua maior vitória amanhã. O maior problema que você enfrenta hoje pode ser amanhã o seu maior testemunho. O testemunho do que Deus fez por você. O testemunho da vitória que Deus deu para você. E é interessante que no versículo 6 ele vai dizer que enquanto passa por esse vale, ele faz no vale um manancial. Irmãos, às vezes estamos enfrentando grandes problemas, grandes dificuldades. E nesse momento de intensa dificuldade, nós podemos buscar forças em Deus, buscar recursos na palavra de Deus e fazer desse momento que era para ser um vale, um
de paz. Podemos ter paz, mesmo em meio à guerra. Podemos ter um manancial, mesmo no deserto. Mesmo no deserto. Vamos orar, pedindo a Deus que continue nos dando força, vigor, continue nos ajudando a enfrentar os vales áridos. Ou como diz o salmista, escreveu o Salmo 23, vales da sombra da morte. Quantos irmãos estão vendo a morte econômica e financeira, ou então a morte por questão da saúde, da enfermidade. Outros estão experimentando morte espiritual, estão afastados de Deus. Outros estão experimentando morte no seu relacionamento com seus filhos, no seu relacionamento conjugal, no relacionamento com Deus. Vamos orar pedindo a Deus que esses desertos sejam lugares de manancial e não de morte. Pai querido, nós cremos que o Senhor é o Deus que conhece a nossa vida. E nós podemos, ó Deus, confiar no Senhor. Nós podemos colocar a nossa vida, os nossos olhos, o nosso coração no Senhor. E é por isso, meu Deus, crendo que o Senhor é a nossa força, que nós clamamos que o Senhor venha derramar tuas bênçãos sobre a nossa vida. Porque nós precisamos do Senhor. Quantos, ó Deus, estão aterrorizados, desanimados, aflitos por conta dos problemas financeiros, sem expectativa, a alta dos preços dos alimentos, ó Deus, a queda no salário e nos valores, isso tem atingido tantos corações. E é por isso, meu Deus, que eu venho pedir que além da paz, o Senhor leve também uma boa ideia. O Senhor abra portas de emprego, de renda para a glória de Jesus. Nós pedimos a Deus em nome de Jesus para aqueles que estão enfermos. Durante a semana recebemos notícia de que o hospital, que é bênção de cura do Senhor na nossa vida, ele estava abarrotado e não tinha como atender pessoas mais. O Senhor, Deus, agiu, mas ainda, Deus, existem muitos irmãos, pessoas queridas e amadas que estão enfermas nos hospitais, nas casas, pessoas que estão amedrontadas com a depressão, com o excesso de ansiedade, pessoas que estão passando por problemas relacionados ao câncer, relacionados à hipertensão. Pai querido, em nome de Jesus, aqueles que estão com problemas emocionais, tenha misericórdia, meu Pai, em nome de Jesus. Tenha misericórdia, Deus, dos trabalhos, das famílias. Nos ajude, meu Deus, a ter vida em Ti, mesmo no deserto, encontrarmos, ó Deus, o Senhor que vai ao nosso encontro, mesmo no deserto, e nos dá a provisão. Não permita, ó Deus, que a nossa fé morra, ou que ao menos, ó Deus, diminua, mas que possamos no deserto crescer de força em força para a glória de Jesus. De força em força, ó Deus, amando o Senhor, servindo ao Senhor, caminhando ao lado do Senhor. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, porque o Senhor é bom o tempo todo. Pedimos para aqueles queridos nossos, ó Deus, que estão enfermos e precisam de uma ação do Senhor. Oramos, ó Deus, pelo nosso próprio coração. Em nome de Jesus, ó Deus, fala a nós e nos ensina verdades profundas da Tua vontade nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos iniciar uma nova série de mensagens no mês de setembro,
E se no mês passado nós trabalhamos com o tema Não Tenha Medo, esse mês nós vamos tratar com o tema Reconstrução, a agenda de Deus para uma geração, ou a agenda de uma geração. Reconstrução, nós vamos reconstruir, nós precisamos reestruturar. E eu acredito que você tem um sentimento de muitas pessoas que estão vivendo esse momento. Senhor, muito obrigado por mais um dia, obrigado pela semana que o Senhor nos deu, o Senhor nos guardou, nos protegeu, nos deu saúde. Obrigado porque o Senhor tocou nos nossos corações para estarmos aqui louvando o Teu nome. Obrigado, Senhor, por essa igreja. Obrigado porque o Senhor tem nos fortalecido a todos os momentos. Pedimos, Senhor, por aqueles irmãos que nesses dias sofreram acidentes, que estão passando por momentos difíceis de enfermidade, o Senhor possa estar visitando, amparando a cada um. Pedimos também que o Senhor esteja com as famílias dessa igreja, fortalecendo a cada vida, a cada coração, restaurando, Senhor, a intimidade com o Senhor, restaurando a leitura da Tua Palavra, restaurando lares, restaurando feridas, que o Senhor possa ir de encontro aos nossos corações, nos ajudando a pedir ao Senhor perdão e que possamos ter conduta que louve e engrandeça o nome do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não aproveitar esse momento de crise, esse momento de distanciamento para não nos distanciarmos do Senhor. Que o Senhor não nos deixe que esse momento possa servir de desculpa para os nossos corações. Continue conosco, continue com esse momento de culto. Em nome de Jesus. Amém. Promessas de Deus, que não conhece o poder do Senhor Jesus. É por isso que nesse primeiro tema eu gostaria de tratar com você sobre exercitar a compaixão. Porque nós vivemos hoje numa sociedade que está doente e nós, como cristãos, temos a condição de trabalhar em prol dessa sociedade e de ajudar pessoas para que possam encontrar o caminho, para que possam encontrar Jesus, para que possam encontrar a esperança. E é por isso que nós vamos estudar o livro de Neemias, ou partes do livro de Neemias. Eu não pretendo estudá-lo todo, e eu gostaria de convidar você. Eu já vi que muitos irmãos já abriram suas Bíblias. Abrir suas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 1. E os 4 primeiros versículos são os versículos que nós vamos ler hoje. Eles dizem assim: queria que você soubesse que o nome de Neemias significa consolador. Consolador. Deus levanta consoladores numa geração que está passando por dificuldades. Neemias ora por Jerusalém. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas estão queimadas. Tendo-me ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Irmãos, Deus nos chama a um ministério nesse tempo de reconstrução. Para que possamos entender o livro de Neemias, precisamos nos atentar aos eventos históricos da época de Neemias. A Bíblia diz que depois de Salomão houve uma ruptura em Israel. E ali, então, a partir de agora, nós temos 2 reinos com reis distintos. Nós temos Judá,
com a linhagem de Davi. Judá, que por todo o seu período de reinado teve apenas uma linhagem, a linhagem de Davi, apenas uma família reinando. E temos a linhagem de Israel, que passaram ali várias linhagens de famílias diferentes. Israel andou longe dos caminhos de Deus, e por conta disso houve uma invasão assíria de um país estrangeiro a Israel e os levou em cativeiro. E a Bíblia vai dizer que esse cativeiro, apesar de ter sido feito pelos assírios, era uma ação de Deus por conta dos pecados de Israel, principalmente o pecado da idolatria. Judá, ou os judeus ali, eles ainda estavam firmes sem esse exílio, mas também pecavam, também tinham seus momentos de adoração aos ídolos. E depois de um período eles não aprenderam a lição com Israel. A Bíblia diz que Deus, Ele permite e Deus conduz o reino da Babilônia para invadir Jerusalém, invadir Judá, destruir a cidade, e assim eles foram também levados para o exílio. O reino da Babilônia tinha uma política: ele invadia um país, destruía o país, e o melhor daquele país ele levava para a Babilônia, levava para o seu reino. É por isso que nós temos a história, por exemplo, de Daniel e seus amigos. Eles foram levados ao reino da Babilônia. A Bíblia diz que essa invasão babilônica em Jerusalém, ela foi terrível. Jeremias vai dizer que aqueles que morreram à espada tiveram mais sorte do que aqueles que ficaram em Jerusalém antes da entrada de Nabucodonosor com a Babilônia. Alguns falsos profetas disseram que aquele momento iria durar alguns meses apenas. Porém, Jeremias foi levantado por Deus, e Jeremias disse, inspirado pelo Espírito Santo, que aquele exílio duraria 70 anos. Passaram 70 anos, irmãos. E há então o início, o regresso dos judeus para Jerusalém. E você consegue entender essa história quando você lê o livro de Esdras, o livro do profeta Ageu. Há uma leva que sobe com Zorobabel. E por que isso acontece? Porque agora o reino que domina, o reino não é mais o reino da Babilônia, é o reino medo-persa. O reino da Babilônia caiu. E o reino medo-persa entende que ele não tem que trazer para si, ele tem que enviar. Então o reino medo-persa, ele começa a reenviar as pessoas para a sua nação de origem. É claro, isso sendo conduzido por Deus. A primeira leva volta a Jerusalém com um homem chamado Zorobabel. E o Zorobabel é chamado de Deus para reconstruir o templo. A segunda leva de judeus vão voltar com o Esdras. Esdras é aquele que vai ensinar a lei, vai ensinar os propósitos de Deus, vai ensinar a religião novamente. E a terceira leva vai subir com Neemias. E essa leva, essas pessoas vão reconstruir os muros. Só que tem um detalhe. Quando Zorobabel subiu e começou a construir o templo, houve uma perseguição na reconstrução do templo. Os samaritanos, que eram Israel que tinha fracassado antes, eles procuraram os judeus e disseram, vamos reconstruir o templo juntos? E aí nós podemos adorar os nossos falsos deuses nesse templo, e vocês adoram o Deus de vocês nesse templo. Então os judeus não aceitaram isso. E por não terem aceitado, houve uma conspiração, e a reconstrução do templo precisou ser parada, não continuou. Nesse interim, Neemias vai novamente, melhor dizendo, a primeira vez, a Jerusalém, e é nesse interim que está baseada a história do livro de Neemias. Irmãos, a história de Neemias começa com uma visita. A Bíblia diz
que num mês chamado Quisleu, um mês Medo-Persa, lá uma forma de dizer Medo-Persa, Neemias estava na cidade de Suzã. E Neemias tinha uma função muito importante diante do rei Medo-Persa. A Bíblia vai dizer que nesse tempo Neemias era copeiro do rei, isso está no versículo 11. E o copeiro do rei não era simplesmente um mordomo. O copeiro do rei, ele tinha um atributo de um grande conselheiro do rei. Ele tinha um atributo de como se fosse um primeiro-ministro do rei. E por que isso? Porque tudo que ia na boca do rei, primeiro passava pela boca do copeiro, passava pela boca de alguém, para que houvesse ali a convicção de que aquela comida, que aquela bebida não estivesse envenenada. Então imagine mais ou menos ali uma taça de vinho, uma jarra de vinho, e aí o rei, para tomar, pegava-se aquela jarra, entornava na taça do rei e entornava na taça do copeiro. E ali daquele mesmo vinho o copeiro bebia e depois o rei bebia, sabendo que aquilo não tinha nenhum veneno, não tinha nenhuma dificuldade ali. Observe então que o papel de Neemias no palácio é um papel de grande conforto, é um papel de grande influência. Ele tem ali a melhor comida, ele tem ali a melhor forma de dormir, ele tem as melhores amizades. Neemias está de fato vivendo num palácio, como talvez a segunda maior autoridade do país, o homem que o rei mais confia. De fato, Neemias estava vivendo um momento muito confortável e muito tranquilo. Porém, o versículo 2, se você olhar na sua Bíblia, você vai perceber que o coração de Neemias não estava naquele luxo. O coração de Neemias, ao contrário, estava na cidade de seus pais, na cidade de Jerusalém. Eu quero que você lembre que Neemias, ele não conhecia Jerusalém antigo, porque aqui já se passaram quase 140 anos da destruição de Jerusalém. Mas o coração de Neemias estava em Jerusalém, estava nos ensinos sobre a Deus, o povo de Deus. E diz o versículo 2, que um dos irmãos de Neemias vem encontrar com ele, e ele lhes pergunta. Observe uma coisa, não é o irmão que diz, é Neemias que pergunta, porque apesar de toda a mordomia, apesar de todas as facilidades, o coração dele não está naquelas coisas. O coração dele está na cidade de Deus, no povo de Deus. O coração dele está longe das facilidades do mundo e perto dos propósitos de Deus. E quando alguém pergunta, meus irmãos, isso tem um grande valor. Isso tem uma grande responsabilidade. Se você não quer fazer nada, não pergunte. Agora, se você perguntar, você é responsável em agir naquela situação. E quando ele pergunta como estão aqueles que foram levados para o cativeiro, aqueles que não vieram para os Medo-Persas, aqueles que fugiram por causa da perseguição na reconstrução do templo, quando ele pergunta, ele tem uma resposta. E é uma resposta muito desfavorável. Ele vai ouvir, está aí no versículo 3. Os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Então a primeira notícia que Neemias recebe é esta: o seu povo está passando fome. O seu povo não tem diante das pessoas valor algum humano, não tem valor algum diante dos olhos das pessoas, tamanha a dificuldade. A fome reinava naquele lugar, a fome reinava naquele lugar, o desprezo pelos judeus. Mas o texto vai dizer também que os muros de Jerusalém estavam derribados. Além desse povo estar com fome, ele está numa situação de insegurança. Muro, você sabe muito bem, é aquilo que traz uma certa proteção. E Neemias recebe a notícia de que o povo de Deus
Ele pode ser invadido, pode ser perseguido, pode ser maltratado a qualquer momento. Eles não têm uma única defesa, eles não têm nenhuma segurança. Eles estão com fome, eles estão em miséria e desprezo, eles estão sem proteção, sem nenhuma segurança pública que possa prevenir o mínimo necessário. E o texto ainda vai dizer que as portas estão queimadas. E aí você vai me dizer assim: pastor, parece que não está chovendo no molhado, quando diz que não tem muro e não tem porta. Se não tem muro, não vai ter porta, não é verdade? Mas é porque a porta em Jerusalém tinha um significado especial. A história de Ruth, por exemplo, quando Boaz ele vai negociar ser ali o empreendedor sobre a vida de Ruth e Noemi, onde ele vai negociar? Vocês lembram? Onde ele vai? Onde é o cartório da cidade? Onde é tratado os julgamentos? Onde são tratados os julgamentos, melhor dizendo? Onde são tratadas as negociações? Exatamente na porta. A porta era o tribunal. E o que Anani disse aqui a Neemias é o seguinte: não há justiça no nosso país. Não há condição de tratar qualquer necessidade. Não há justiça no nosso lugar. Não há ninguém que julgue, não há promotor, não há juiz, não há facilitador ou moderador. Não existe. Então o povo de Israel estava com fome, estava sendo desprezado, o povo de Israel estava sem segurança pública, o povo de Israel estava lá de Jerusalém, estava sem justiça. Aspas não, parênteses. Parece muito o nosso tempo. Um tempo de fome, um tempo onde a vida humana vale muito pouco aos olhos de muitos. Eu soube ontem, parece que em Manhuaçu, numa briga de bar, por causa do preço de uma coxinha, alguém morreu. Uma discussão por conta do preço de uma coxinha, de um salgado. Alguém morreu. Alguém foi morto, melhor dizendo. E eu não vou nem falar sobre a falta de justiça de fato, porque não vou falar porque os irmãos conhecem muito bem esse quadro. Esse era o quadro de Jerusalém. Era um povo que precisava de reconstrução. E aí diz a Bíblia que ao ouvir aquele relato, aquele relatório, que o seu povo não tem comida, não tem dignidade, o seu povo não tem segurança, o seu povo não tem julgamento justo, a Bíblia diz que Neemias, ouvindo essas palavras, olha o versículo 4, ouvindo essas palavras, assentou, chorou, lamentou por alguns dias e esteve orando e jejuando perante o Deus dos céus. Amados irmãos, o Consolador Neemias, ele entende que aquilo é algo desesperador. E pela palavra de Deus ele entende que há ali o chamado de Deus para a vida dele de ser alguém que leve compaixão. A Bíblia diz que Neemias vai orar por aproximadamente 4, 5 meses para depois tomar uma atitude. Nós vamos falar dessa oração semana que vem, se Deus nos der saúde e paz até lá. Mas eu chamo você a atenção da preocupação de Neemias pelo seu tempo, pelas circunstâncias ao seu redor. E aprender com Neemias é aprender que Deus nos chama à reconstrução. E para que haja uma reconstrução, precisamos exercitar a compaixão. A compaixão. E aqui algumas lições práticas de Neemias. A primeira lição é que Neemias é um consolador. Neemias é alguém que está numa situação tranquila, mas Neemias tem no seu coração a disposição de trabalhar pelo próximo. Tem no seu coração o desejo de conhecer a necessidade do próximo.
E aí talvez você diga assim, pastor, Neemias ele tem os olhos voltados para o próximo. Esse vai ser o nosso segundo ponto. Ele tem os olhos voltados para o próximo. Eu não tenho essa capacidade. Mas eu e você, como crentes, temos no nosso coração o Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é o Consolador. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que dá coragem, é aquele que dá força, é aquele que nos coloca para frente. E é por isso, irmãos, que se temos no nosso coração um Consolador, mesmo que o seu nome não seja Neemias, se temos no nosso coração um Consolador, esse Consolador está dentro de nós para que possamos levar consolo aos outros, para que possamos levar, que seja em palavra, que seja em atitude, que seja em um convite, que seja numa palavra de carinho, num ato de carinho. Nós somos chamados a levar à nossa sociedade uma palavra de consolo. Precisamos olhar os outros como nosso campo missionário, como aqueles que nós devemos procurar, abençoar, ajudar. Talvez seu nome não seja Neemias, eu acho que eu conheço todos aqui, todos não têm o nome Neemias, mas dentro do seu coração há um Consolador. E esse Consolador que está dentro do seu coração, ele trabalha para que você leve consolo aos outros. A segunda lição que nós podemos tirar nesse texto é que Neemias é alguém que olha além de si mesmo. Muitas pessoas olham para a sua necessidade, para os seus sonhos, para a sua realidade. Muitos de nós somos chamados, queridos, a olhar para o pão meu, mas o próprio Jesus nos ensinou a olhar para o pão nosso de cada dia. O Senhor Jesus nos ensinou a olhar para o Pai nosso que está nos céus. Eu e você fazemos parte de uma comunidade, eu e você fazemos parte de um todo, e precisamos aprender com Neemias, que olha não para si mesmo, que olha não apenas para suas vantagens, que olha não apenas para aquilo que conquistou, mas para aquilo que as outras pessoas precisam. Neemias não olha para si mesmo apenas. Ele está numa situação muito tranquila. Ele está, como eu disse, com boas influências. Ele tem pessoas bem vestidas ao redor dele, mas ele está preocupado com aqueles que estão mendigando, com aqueles que não têm dignidade, ou visto que não têm dignidade. Ele está diante do rei, e sua causa pode ser julgada a qualquer momento, em primeiro lugar, mas ele está olhando para aqueles que não têm um juiz por eles. Ele está num palácio cheio de muros, cheio de guardas, cheio de proteção, mas Neemias é aquele que olha para o seu povo e vê que o seu povo está sem proteção, e o seu coração dói, porque o seu povo está sem proteção. E aí, a partir daquele momento, a boa roupa, a boa comida, a proteção, a justiça para Neemias não faz nenhum sentido, porque o outro não tem. E os seus olhos não estão naquilo que ele tem, mas naquilo que o outro precisa. E, irmãos, compaixão é exatamente isso. Compaixão é quando nós olhamos para o outro. Olhamos para o outro com a disposição de querer ajudar. Olhamos para o outro porque o sofrimento dele dói no nosso coração. Existe uma diferença entre pena e compaixão. Pena é quando você diz, ele está sofrendo, ainda bem que não sou eu. Compaixão é quando você diz, ele está sofrendo, podia ser eu. E se fosse o Flávio, eu gostaria de ajuda. Poderia ser você. E é por isso que é tão importante você que não está nessa situação, nós que não estamos nessa situação, ajudar outros, sustentar outros, através de palavra, através de gestos, através de ajudas. Mas eu e você precisamos exercitar a compaixão, se quisermos reconstruir a nossa sociedade.
Eu me lembro que alguns dias atrás eu escrevi uma carta e entreguei para a maioria dos irmãos que consegui achá-los. E eu me lembro que uma das coisas que eu dizia, que as pessoas falavam que o grau de morte do corona seria de 5%. E nós começamos a falar de números e esquecemos de falar de pessoas. E eu me lembro que eu coloquei naquela carta que nós não perdemos 5% de uma pessoa. Quando perdemos uma pessoa, nós perdemos uma pessoa inteira. Inteira. E todos são importantes. Então, não adianta, meus amados irmãos, olharmos para o outro sem piedade. Não, eu estou bem, eu estou na minha casa, eu tenho a guarnição necessária, eu tenho tudo. Nós precisamos olhar para o outro, sim, mas com a disposição de ajudar, com a disposição de ir ao encontro e assim reconstruir a nossa sociedade, reconstruir a nossa comunidade, reconstruir a nossa vida. A lição que nós podemos tirar desse texto é que Neemias chora com os que choram. Eu acho incrível isso, irmãos, porque Neemias, quando ouve o relato, a Bíblia diz que ele vai chorar. E chorar não é um sinal de fraqueza. Chorar é um sinal de lágrimas. Eu acredito, irmão, que quando a dor é tão forte, ela não pode ser expressa por um sentimento que o nosso coração consiga entender. Os olhos entendem e as lágrimas saem. As lágrimas saem. E Neemias não está chorando por si. Neemias está chorando por uma causa além de si. Isso é o mais interessante. Porque normalmente nos velórios que estão próximos a nós choramos. Mas aqueles que não estão tão próximos assim, nós somos aqueles que contam as piadas. Não conseguimos chorar com os que choram, nem sempre. Eu me lembro quando criança, eu estava em um velório no Imirim de uma criança que havia falecido por um desastre terrível. E eu me lembro de que a mãe e o pai, eu imagino que é a dor de um pai, chorando. Aquela criança, ela devia ter a minha idade, então na época ela não tinha mais do que 5 anos, 5, 6 anos. E eu me lembro de, numa distância de uns 4 metros, um grupo reunido, contando piada e conversando e rindo. A dor do outro precisa machucar mais o nosso coração. A dor daquele povo tocou o coração, tocou os olhos de Neemias. Quando você passa no trevo e vê aquele monte de pessoa entregue a bebida e a droga, isso traz ao seu coração nojo ou choro pela dignidade deles. Será que vem ao nosso coração aquela disposição assim, bem feito? Ou será que vem nos nossos olhos lágrimas de tristeza? Porque são a imagem de Deus. E se não fosse o Espírito de Deus, seríamos nós. Quando olhamos líderes que deviam ser exemplos sendo presos, nós olhamos com choro, porque nossa liderança está deturpada dos propósitos de Deus. Nós choramos por isso. Ou apenas dizemos, tiveram que merecer. Porque isso poderia ter sido dito por Neemias. Você ouviu eu dizendo aqui no início que toda aquela coisa terrível que aconteceu na vida deles foi por conta do pecado da idolatria. Mas Neemias não é aquele que aponta o dedo e diz, está vendo? Ele é aquele que chora, ele é aquele que lamenta, ele é aquele que entristece, porque ele é aquele que tem um coração, no coração de Deus, porque ele é um consolador. Em último lugar, Neemias é aquele que sai da zona de conforto, em prol do próximo. Neemias é aquele que sai da zona de conforto. Irmãos, nós precisamos sair da zona de conforto.
Para reconstruir, nós vamos precisar, queridos, nós vamos precisar abrir mão de coisas. Para reconstruir, nós vamos ter que colocar tempo, colocar esforço. Para reconstruir, nós precisamos nos colocar à disposição, porque senão a reconstrução não irá acontecer. Quando perguntamos por alguém, quando temos consciência da vida e da necessidade de alguém, há nessa consciência um chamado em trabalhar pelo próximo. Eu quero lembrar você que Neemias saiu do palácio para um lugar cheio de mendigos, um lugar cheio de fome, um lugar cheio de insegurança, um lugar sem dignidade aos olhos humanos. Exercitar compaixão quer dizer sair da zona de conforto. É botar a mão na carteira. É isso. É poder trabalhar e usar o seu tempo em prol do outro, usar mais tempo em prol do outro. Reconstruir significa fazer de novo, significa colocar mais esforço, significa colocar mais amor, significa passar mais raiva, ter mais aflição no coração, no sentido de estar mais triste pelas condições. Mas reconstruir é o chamado da nossa geração. E pela força do Espírito Santo, iremos fazer para a glória de Jesus. Pela força do Espírito Santo, iremos ser aqueles que são agentes de consolo, aqueles que olham além de si mesmos, aqueles que choram com os que estão chorando, aqueles que saem da zona de conforto para ajudar outros que precisam dessa ajuda, para que juntos possamos reconstruir. Eu queria chamar você para nós terminarmos essa mensagem com você fazendo ela comigo. E como que você vai acabar de pregar esse sermão comigo? Eu quero que você cante comigo o hino 221. E é o chamado, esse hino é o chamado para a nossa vida, o chamado desta manhã. Hino 221. Convido você a se colocar de pé e nós vamos cantar juntos esse hino para a glória de Jesus. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos nos céus hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que
de bênção, é mistério, uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divino. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor, desde submisso e ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Amém. Irmãos amados, que o Senhor Jesus nos abençoe. É a Ti, Jesus, que nós clamamos nesse instante. Que o Senhor venha a nos possibilitar o entendimento da necessidade de exercermos compaixão. E que o Senhor, ó Deus, seja o nosso maior exemplo. A palavra diz que o Senhor veio em carne, experimentar, ó Deus, em si mesmo o pecado, não por prática, mas no Senhor o nosso pecado foi colocado para que pudéssemos herdar a salvação e o nosso pecado fosse castigado. O Senhor mesmo, ó Deus, abriu mão do palácio do céu para vir sobre a nossa existência e nos dar a salvação. O Senhor veio experimentar a miséria por nós. O Senhor se fez homem de dores, de enfermidades, por nós. E é por isso, meu Deus, que o Senhor nos chama a servir como o Senhor nos serviu. A não entendermos, ó Deus, que somos servos, somos senhores, mas sim servos, para a glória de Jesus. Ó Deus, leva-nos em casa em paz. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão santa, doce e preciosa do Espírito Santo, sejam sobre todos vós e sobre toda a Igreja de Deus espalhada pela face da terra, hoje e por todos sempre. Amém. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Deus me tem ouvido e tem me atendido. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.